Amém. Posso ouvir um amém da igreja? Glória a Deus. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias para meditarmos nela. Temos ainda aqui alguns minutinhos. Abra em 1 Coríntios capítulo 13. E eu vou ler o capítulo 13. Posso ouvir um amém? Vamos garantir que os irmãos consigam ler um capítulo da Bíblia essa semana. Tenho a expectativa que esse não seja o máximo de Bíblia que lemos em 2024. Creio que os irmãos lerão mais. Posso ouvir um amém? Diz assim a palavra de Deus. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Versículo 4. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Verso 8. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, o maior destes é o amor. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Temos aqui um dos textos mais bonitos da palavra de Deus, mais importantes também para nós. Eu particularmente gosto muito desse capítulo. Gastamos muito tempo entre 1 Coríntios 11 e 14, por muitos anos, a tentar perceber o que seriam os dons espirituais e o que é isso, de fluir no Espírito. Mas esse capítulo, embora no meio do discurso de Paulo venha muito incentivo a nos movermos no Espírito, a falarmos em línguas, a profetizarmos, a termos a palavra do conhecimento, a deixarmos o Espírito Santo fluir, no meio do discurso dele, praticamente no meio mesmo, vem essa quebra, dizendo assim: apesar de tudo isso que é muito importante, o mais importante é o amor. O amor vai ser a base de todo o movimento que vocês tiverem que fazer na Igreja de Jesus Cristo. E aqui, particularmente, com a mensagem que temos hoje, e ela está no versículo de número 11, nós vamos olhar para aquilo que é a maturidade espiritual. Então você vai me ajudar a pregar agora. Olha para três irmãos e diz assim: maturidade espiritual. Mas fala com cara de profeta, diz maturidade espiritual. E a ideia da maturidade espiritual é nós, de fato, sairmos de um posicionamento infantil e irmos para um posicionamento adulto. Esse é o clamor de Paulo, né? Na verdade, é o dito dele, é o que ele diz. Um dos grandes desafios da vida com Deus é que ela vai exigir de nós maturidade. Nós não vamos conseguir fluir no amor de Jesus
manifestar o mesmo caráter que Cristo manifestou se não tivermos maturidade. A maturidade é requerida de nós. Nós abordamos sobre isso na nossa célula na quarta-feira e tivemos a oportunidade de discorrer e discutir um pouco sobre essa questão da maturidade espiritual. Mas hoje vou falar de outros aspectos que estão ligados a isso. É fundamental percebermos que nós não podemos ficar ao longo da nossa vida com os mesmos posicionamentos. A saída de um posicionamento e a ida para um outro é parte do que Deus espera de cada um de nós. Nós próprios, seres humanos, esperamos isso das pessoas. Não se espera que um homem casado tenha o comportamento de um homem solteiro. Não é? Estamos à espera que ele tenha que amadurecer para se comportar como um homem casado. Porque ele agora já não é mais solteiro. Assumiu uma responsabilidade. Já não pode ficar na rolota até altas horas a conversar com os amigos. Se calhar, uma vez ou outra, ele vai poder ter um tempo. Mas o que vai ser expectável desse indivíduo é que os seus amigos sejam amigos da sua família. Aquela história de que eu tenho os meus amigos e sexta-feira é o dia do homem. Na verdade, sexta-feira eu ia fazer um comentário, não vou. Mas provavelmente o homem que tem um comportamento infantil, sexta-feira vai ser o dia do homem infeliz no casamento. Porque quando ele chegar em casa vai encontrar uma mulher trombuda, a cara trancada. Porque ela tem razão, ele tinha que estar em casa. Alguém está a perceber o que estou a dizer? Ele não tinha que estar na rua a ter um comportamento solteiro. Ele está imaturo. Nós vamos ver que alguém que cresce do ponto de vista financeiro, ele vai precisar ter maturidade financeira. Se eu tinha hábitos enquanto era adolescente, jovem, que se calhar não tinha determinada responsabilidade, eu preciso amadurecer, chegar a um estágio em que eu vou ter que saber que eu, por ser pai de família, não posso ficar 100% sem nenhum tipo de finanças. Alguma coisa tem que ficar ali guardada. A criança, se precisar se estiver doente, eu tenho que poder responder de alguma forma. Então, nós vamos perceber que o comportamento que nós temos em um estágio da vida não será mais aceitável em um outro estágio. E a mudança de estágio, e aqui onde está o X da nossa questão hoje, ela pode demorar 20 anos em alguns casos, mas em alguns casos, por incrível que pareça, de um dia para o outro, espera-se de nós um comportamento diferente. Porque se eu era um desempregado e consegui um emprego hoje, assinei o contrato hoje, amanhã eu já tenho que ter uma atitude diferente. Alguém está a perceber o que estou a dizer? E se eu aceitei a Jesus Cristo ontem, hoje espera-se de mim um comportamento diferente. E pois, embora haja paciência com aquele que é o novo, não quer dizer que há aprovação de uma atitude imatura. Nós podemos olhar para alguém e dizer assim, não, deixa, ele daqui a pouco vai amadurecer, porque ele está a crescer na sua liderança, ele está amadurecendo no seu posicionamento espiritual. Nós estamos à espera da maturidade dele, não estamos a aprovar a imaturidade. Só estamos à espera que ele se torne maduro. E muitos pensam que a paciência de Deus, ou a paciência de alguns homens, é a aprovação da imaturidade que eles estão a ter. Mas não. Se nós estivermos a ter um posicionamento imaturo, e as pessoas que estão conosco, que tiverem paciência conosco, não podemos pensar que elas estão a aprovar o nosso comportamento. Há uma mulher que está paciente com o marido, mas ele está a achar que a paciência da mulher é a aprovação da ação dele. Há um patrão que está paciente com o empregado, mas o empregado está a pensar que a paciência do patrão é a aprovação dos atrasos dele. Não é a aprovação, ele está paciente, ele sabe ser novo. Vamos lhe dar um tempo. Mas esse tempo ele tem limite. E é um pouco disso que vamos falar hoje. Então veja que, à medida que nós amadurecemos, é esperado de nós. Nós, quando vemos um grande feito, e é uma coisa que acontece na nossa geração, admiramos, olhamos para a Bíblia, admiramos o que aqueles homens fizeram. Como é que é possível que Moisés conduz um povo nas condições precárias que existiam ali? Eram escravos, eles não tinham recursos. Saíram com recursos do Egito, mas nem lidar com aqueles recursos muito bem eles sabiam. Algumas decisões que eles tomaram mostram-nos isso. Mas está um povo lá, disperso, no meio do Egito. Como é que Moisés vai conseguir agora transicionar esses comportamentos que de fato precisavam mudar porque eles saíram do Egito?
mas em alguma instância o comportamento antigo estava neles. E 40 anos se passaram e eles ainda tinham os mesmos comportamentos. Portanto, uma geração teve que ser eliminada, não entrou na terra porque não tinham o comportamento correto, porque ficou com os comportamentos anteriores. Mas em 1 de Coríntios, no livro que nós lemos agora, veja que no versículo 11, ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. As versões mais antigas, onde eu li esse texto originalmente, ele diz: pus de parte as coisas de menino, né? Então, é uma ação intencional. O fato de estarmos em Cristo Jesus não vai nos tornar maduros automaticamente. Nós, conscientemente, vamos ter que dizer assim: esta atitude não posso mais. Este posicionamento já não faz parte de mim. Estar nesse lugar já não é para mim. Não é Deus quem vai fazer, porque estamos à espera que Deus venha fazer o que nós temos que fazer. Paulo disse: eu pus de lado as coisas de menino. É Ele quem pôs. É Ele quem provavelmente bloqueou a pessoa no WhatsApp. É Ele quem teve que sair daquele grupo. É Ele quem teve que falar determinadas coisas. É Ele. Agora vamos lá. Nós vamos olhar para a maturidade espiritual como uma trajetória, uma jornada, e nós vamos seguir essa jornada e chegar à maturidade. Posso ouvir um amém? Creio que a igreja de Jesus Cristo na terra será uma igreja madura. Não será uma igreja materialista, mas madura espiritualmente. Tão madura que consiga, de fato, reproduzir aquilo que é o caráter de Jesus. Então, algumas coisas são fundamentais para nós, tá? E eu vou falar de 3 delas. São 3 coisas que vão nos ajudar a desenvolver a nossa maturidade espiritual. E talvez também sejam termômetros para nós, que nós vamos dizer assim: ok, sou maduro, então eu consigo perceber se a minha maturidade espiritual está boa ou não com base nisso. Primeira coisa, o respeito a lideranças. Me ajuda a pregar. Fala para teus irmãos e diz assim: respeita as lideranças. Primeiro sinal de maturidade espiritual: respeito às lideranças. Mas logo esse, o primeiro, está na Bíblia. Você não obedece, não ama a Deus que não vê. Se você não ama o irmão que vê, não existe relacionamento com Deus. E estamos a perceber que a nossa maturidade espiritual, ela não está vida às trevas, mas é Deus quem está a nos fortalecer espiritualmente, nos fazer crescer. Posso ouvir um amém? Somos filhos de Deus, mas para estar com Deus, tem que haver paz entre eu e Ele. E Ele vai liberar sobre mim. Mas é difícil estar bem com Deus quando eu não estou bem com os homens. E o primeiro sinal que vamos ver alguém que é maduro espiritualmente, ele respeita as suas lideranças. Respeita as lideranças. O respeito às lideranças é o princípio. Às vezes assim, é o princípio, é aí que começa tudo. Respeito aos pais. Respeito aos tutores, mentores, chefes, líderes. É fundamental. Há uma geração que é libertina, né? Que vive a libertinagem. Que fala dos líderes como se estivesse a falar de um amigo, que ofende os governantes. É muito bom. A liberdade de expressão, ela não pode dar lugar ao desrespeito e à quebra de princípios de liderança. Amados, não vamos conseguir ir mais longe no nosso respeito e admiração a Deus, tanto quanto vamos longe ao nosso respeito e admiração pelos nossos líderes. É a Bíblia quem diz isso, não sou eu. Então, por mais que não concordemos com uma posição, é requerido de alguém que é maduro espiritualmente, e essa maturidade, ela vem com a convivência com Deus. Ela vem quando nós nos expusemos à palavra. Vou chegar lá no final. Mas vai ser requerido de nós um posicionamento obediente. Mas o líder está errado, está a fazer coisas erradas, está a se posicionar errado. Fica só quieto e na tua. Porque quem estabelece lideranças não são homens, é Deus.
Todas as lideranças. E já tivemos muitos debates sobre isso. Não, mas o diabo está a trabalhar. O diabo é servo de Deus. Se estamos a perceber que o diabo está acima de Deus, então a nossa teologia está errada. O diabo está abaixo de Deus. Tem alguém nessa igreja? Ele está abaixo de Deus. O diabo não tem o controle das nossas vidas. Ele pôs lá alguém. Aquele alguém que o diabo pôs está a servir os propósitos de Deus. Todas as coisas estão controladas na multiforme sabedoria de Deus. O diabo não governa nada, meus senhores. Não, mas aquele fulano foi lá parar por causa do diabo. O problema é dele, do diabo. Deus vai cumprir os seus propósitos. Posso ouvir um amém? Ele e o diabo poderão se frustrar, provavelmente vão, porque quando o diabo pensa que vai ganhar, perde. Quando Deus se movimenta, não tem diabo que para o mover de Deus. Então, toda a liderança, é o que está na Bíblia, foi instituída por Deus. Se Deus institui as lideranças e nós não conseguimos respeitar as lideranças, a nossa maturidade espiritual é baixíssima. Baixíssima. A esposa que não consegue se submeter ao seu marido precisa de maturidade espiritual. Não é inteligência emocional, meus irmãos. Nós ensinamos comportamento na nossa geração. Mas inteligência emocional e maturidade espiritual são duas coisas completamente diferentes. Inteligência emocional é saber direcionar as suas emoções. Eu posso saber direcionar minhas emoções para fazer o mal. Alguém está percebendo o que estou a dizer? Há pessoas muito hábeis nas suas emoções, manipulam. Esse, do ponto de vista emocional, é muito inteligente. Ele manipula os outros, ele vai para frente, ele vai para trás, mas espiritualmente ele está lá embaixo, porque a maturidade espiritual é fazer o que Deus quer. Então a maturidade espiritual vai nos fazer respeitar as lideranças, mesmo quando não estamos de acordo, mesmo quando a liderança está errada. Existe esse momento. Pode haver um momento quando a liderança está errada. Está na Bíblia. Nós estamos a ver, nós vivenciamos isso no nosso dia a dia. Nós somos líderes e nós erramos. Enquanto pais, enquanto chefes, enquanto coordenadores de alguma iniciativa, às vezes tomamos uma decisão que não está certa. Se tivermos os nossos subordinados, as pessoas que estão abaixo, a se rebelar em todo momento que tomamos decisões erradas, o mundo vai virar uma anarquia. Mas cremos que a Igreja de Jesus Cristo vai resgatar o poder e o respeito às autoridades. Posso ouvir um amém? Isso é de Deus, amados. E Deus faz justiça. Se alguém está a viver um momento muito difícil, debaixo de uma liderança que está a escravizar ou a fazer alguma coisa difícil, deixa eu lhe dizer uma coisa: acima de todos está Deus. Confie em Deus, não na força do teu braço, não nas estratégias de vingança que o diabo está a tentar plantar no teu coração para se rebelar contra o teu líder. Isso não é de Deus. De Deus é a obediência e a oração. Isso é de Deus. Agora a liderança tem muita coisa, né? Há muitas coisas que Deus falou ao meu coração. Então a maturidade espiritual leva os líderes a deixarem os liderados crescerem. Então esse é um posicionamento muito importante. Vamos ver um líder maduro quando ele deixa que as pessoas cresçam, floresçam, dá espaço. Não dá para reproduzir nas gerações o mesmo modelo. Então, se o líder não tem maturidade espiritual de saber que o tempo dele acabou e ele tem que diminuir para que o próximo líder cresça, vai ser difícil que as pessoas desenvolvam. Ao mesmo tempo, vai ser difícil o novo líder não saber que agora ele tem que entrar e se posicionar. E deixa tudo nas costas do velho. Alguma coisa vai dar errado. E imaturidade espiritual também. Então João Batista sabia que ele estava a liderar um movimento, mas ele percebeu, ele disse: chegou a hora de eu sair de cena para deixar que Jesus entre em cena. Mas Jesus também colaborou, ele disse: está no meu momento de entrar em cena e fazer o meu trabalho. Então, quando nós estamos nesse processo de liderança, é muito importante. Nós aqui rimos, né? Mas, por exemplo, eu brinco com os rapazes, mas é verdade. Eu liderei o Ministério do Louvor por quase 10 anos, né? Então, alguns irmãos que são mais antigos aqui, provavelmente quando chegaram na igreja ainda me viram a tocar bateria, né? Quem me viu a tocar bateria aqui? Ponto. Os mais antigos. Os novos já não me viram, mas eu liderava o ministério. E à medida que fomos transicionando a liderança e transferindo, há algumas coisas que não correm 100% como nós faríamos, né?
Então, a escolha das músicas deles, por exemplo, é deles. O João é quem escolhe as músicas. Quando ele escolhe as músicas, eu às vezes chego, olho assim para a música e digo, mas essa música? Ele escolhe umas músicas que eu não gosto. Ele sabe, está onde o João? Ele está aí? Está ali atrás, né? Yeah. Ele sabe, nós brincamos com isso muitas vezes. Já falamos sobre isso abertamente. Eu não gosto, eu disse, mas essa música... E sabem o que acontece? As músicas que o João escolhe que eu não gosto são as que mais Deus se move. Porque Deus está a provar que não sou, mas é o mover de Deus. Deixe o Senhor trabalhar. Porque eu fico assim, essa não, vou lhe mandar uma mensagem, não pode. Essa música não está boa. Aí o fluir de Deus começa a vir na igreja, os irmãos começam a ser tocados, as pessoas são curadas, são libertas. De pronto, deixa a música do João. Nós chegamos aqui no Conecta, da outra vez. Os irmãos que são mais antigos já tiveram numa vigília coordenada por mim. Então, eu se estiver a coordenar a vigília, é 4, 5, 6, 8 horas de oração. Chegava numa vigília 4 da manhã, o povo está a orar, parece que chegaram agora. Disseram, mas como é que estão com essa energia? Está a puxar. Vamos, irmão, vamos. Aí eu chego no ambiente do Conecta, eles estão assim, devagar, naquele movimento e tal. Eu olhei para o Mário, eu disse, Mário, é assim? Ele disse, pastor, é assim. Eu disse, amém. Deixa Deus te usar. E é incrível. Depois, os irmãos vêm testemunhar, dizer assim, não, foi tremendo, pastor, fui curada, aconteceu isso, eu fui no Conecta, mas aconteceu isso. Porque é uma outra geração. Nós temos que deixar o espaço para que outras pessoas também sejam usadas por Deus à sua maneira, desde que elas não fujam aos princípios. Alguém está a perceber o que estou a transferir? Então, mas isso é maturidade espiritual. É eu saber que o mover de Deus não está na minha mão. O mover é de Deus. E é Ele quem faz isso. Então, o líder ele tem que ter a maturidade de saber que as pessoas a quem ele está a transferir não vão fazer exatamente como ele faria, mas não é para fazerem. É outras pessoas, é outra missão, é um outro momento. Deus tem que trabalhar. Mas os novos também têm de perceber que existe autoridade espiritual e experiência nos antigos. E submeterem-se principalmente a direcionamentos que enquadram os princípios. Porque o grande desafio é quando o novo não entende isso e ele percebe que também é a máxima sabedoria. Porque o fulano está ultrapassado. Então ele já não percebe. Agora vamos fazer nós. Isso também dá um outro erro. É imaturidade espiritual. Quando falamos de liderança, penso que há muito que podia dizer, mas isso é o essencial. Então, nós temos que respeitar as lideranças e as lideranças têm que ter um posicionamento correto, tanto quem é liderado como quem lidera. Isso é maturidade espiritual. A segunda coisa é a maneira como lidamos com as circunstâncias. Repita comigo, a maneira como lidamos com as circunstâncias. Então prega comigo, fala para 3 irmãos, diz assim, a maneira como tu lidas com as circunstâncias fala da tua maturidade espiritual. Prega aí, prega para esse irmão. Se por um lado a maneira como lidamos com as lideranças nos traz um termômetro de como é que estamos, se estamos maduros ou imaturos. Por outro, a maneira como nós lidamos com as circunstâncias também nos indica se nós estamos maduros ou imaturos, do ponto de vista espiritual. Então, um acidente de carro, a morte de alguém, eventualmente uma carta de desemprego, talvez um bom evento. Nós temos eventos negativos, mas podemos ter também eventos positivos. Alguém que ganha muito dinheiro, né? Ele estava à espera de um negócio, o negócio fluiu e pimbas, uma quantia boa caiu na conta do irmão. Alguém que talvez casou, ele casou. Então tudo isso vai testar a nossa maturidade espiritual. E ao longo desses quase 20 anos a acompanhar pessoas, nós vemos muita coisa, nós acompanhamos as pessoas. Então nós estamos a orar com o irmão, oramos 2, 3 anos, o irmão casa. Depois de 3 meses não vem mais à igreja. Alguém está a perceber o que estou a dizer? Ele não vem mais. Não é um evento negativo que ele desviou. É um positivo.
Há um outro que ganhou dinheiro. E depois de ter ganhado dinheiro, ele não faz o que ele prometeu muito que ia fazer quando não tinha o dinheiro. Porque a maturidade espiritual é baixa. Falta maturidade espiritual. A maturidade espiritual, ela é um termômetro para vermos como vamos lidar com as coisas difíceis e com as coisas boas. Qualquer um dos dois momentos testa a nossa espiritualidade. Mas se formos maduros espiritualmente, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal algum. Porque mesmo no momento baixo, eu poderei ser fiel a Deus e manter a minha fé firme. E mesmo no momento alto, seja no pico, quando eu estou a bater, quando estão todos a me aplaudir, quando as mulheres fazem uma canção e dizem: Davi matou, Saul matou a 1000, Davi matou 10.000. Eu não deixo o meu coração ficar cheio de orgulho e agora vou abater o outro e maltratá-lo porque ele não presta. Não. Nem o pico, nem o vale podem abalar o nosso coração se tivermos maturidade espiritual. Se nós formos maduros do ponto de vista espiritual, vamos perceber que mesmo que as pessoas estão a aplaudir muito, essas mesmas pessoas que aplaudem hoje, amanhã vão apontar o dedo e dizer: mata o Davi. Porque Saul espalha uma série de coisas a respeito de Davi. Os que estavam a aplaudir agora estão a lhe perseguir para lhe matar. Então, o pico não nos assusta, o vale também não. As circunstâncias boas e más virão, meus irmãos. Mas não são elas que nos tiram da presença de Deus. Nós podemos sim permanecer na presença de Deus firmes na nossa fé, se tivermos maturidade espiritual. Por último, veja assim, a sabedoria, diga sabedoria. Mais uma vez, sabedoria. Então, o que é a sabedoria? A sabedoria é o conhecimento aplicado, né? A sabedoria é a prática das coisas. O homem sábio é aquele que dirige prudentemente o seu caminho. Então, a sabedoria vai ser a aplicação do conhecimento, efetivamente. Sem sabedoria, não há maturidade espiritual. Então, nós temos muito conhecimento, porque ouvimos uma determinada liderança, até temos experiência porque passamos por muitas situações, mas nós não temos a sabedoria de aplicar o conhecimento adquirido, seja com pessoas, seja com experiências. Então a sabedoria, embora seja o terceiro elemento, é o elemento que congrega todos e é o elemento-chave para denotarmos se temos ou não a maturidade espiritual. E ao mesmo tempo é o elemento-chave para elevar a nossa maturidade espiritual, levar ela a um nível maior. O ser sábio é o saber o que fazer e fazer o que sei que tenho que fazer. E parece muito simples enquanto falamos, mas todos nós aqui com alguma humildade vamos reconhecer que precisamos da ajuda de Deus para fazer o que nós sabemos que temos que fazer. Se nós fizermos aqui a lista, e eu posso sair do ambiente espiritual, é uma igreja, né? Nós estamos a orientar as pessoas no seu desenvolvimento espiritual, mas se sairmos da espiritualidade, né, e pensarmos em tantas coisas que eu sei que tenho que fazer a respeito da minha saúde e não faço, estamos a tratar de falta de sabedoria. Porque eu até tenho conhecimento que não posso beber Coca-Cola todos os dias, mas não tenho a sabedoria de não beber a Coca-Cola. Então, embora tenha conhecimento, não sou sábio. E eu até posso saber as coisas que eu tenho que fazer do ponto de vista do relacionamento. Cada relacionamento tem as suas particularidades. Há maridos que sabem que de manhã não podem mandar mensagem, tem que ligar, à tarde não podem ligar, tem que mandar mensagem. Há as regras próprias dos relacionamentos, né? Cada um... Mas saber e fazer são duas coisas diferentes, né? Então eu às vezes até sei o que tenho que fazer, mas não faço, porque não quero, porque estou com preguiça. E aí a falta de sabedoria se estabelece. E obviamente onde não há sabedoria, a presença de Deus não se manifesta, porque a sabedoria é Ele próprio. Quando nós trazemos um posicionamento sábio para as nossas ações, nós estamos a chamar a presença de Deus. A sabedoria, ela é voltada para o bem.
sempre para o bem. É o que diz a Bíblia. Então, se alguém é sábio, esta pessoa está a praticar as coisas que talvez tenha aprendido da Bíblia, da liderança, dos livros, ou, eventualmente, das suas próprias experiências. Qualquer dos ambientes que tenha ensinado, treinado essa pessoa, ele deverá trazer a ela a sabedoria. O que Deus quer tratar conosco hoje, irmãos, é que nós possamos crescer na nossa maturidade espiritual. E o nosso crescimento, para sairmos de um estágio de meninos e irmos para um estágio de adultos, como disse o apóstolo Paulo, ele vai depender essencialmente de como nós vamos enxergar a nossa posição e aplicar o conhecimento que nós temos. Mais vale ter pouco conhecimento aplicado do que muito conhecimento obsoleto. Então a pessoa sábia é aquela que tem pouco conhecimento, mas muita prática positiva na direção daquilo que é o certo. E aí vamos ver uma pessoa madura espiritualmente, que sabe que tem que respeitar as lideranças e efetivamente respeita, que sabe que tem que saber reagir quando tiver muito ou quando tiver pouco, quando tiver à vontade, quando tiver praticamente oprimido. Ela sabe que a sua reação é uma reação própria. Então ela vai naquela direção. Mas isso é um milagre. Se formos humildes, vamos perceber, no livro de Provérbios, no capítulo 8, é muito clara a mensagem. A sabedoria é o próprio Deus. Então, se tivermos a Deus, nós temos a sabedoria. Se tivermos a sabedoria, nós temos a Deus. E buscar a sabedoria, buscar a Deus, não se limita a um ambiente de oração. Porque posso fazer muitas horas de oração, mas se sair dali para fazer coisas erradas, a presença de Deus não estará comigo permanentemente. Alguém está a perceber o que estou a dizer? Então, a ideia, irmãos, é que nós precisamos ter um posicionamento. Mas isso, conforme disse no princípio, não apenas é circunstancial, mas é momentâneo. O fato de eu ter sido sábio ontem não me garante que vou ser sábio hoje. O fato de estar a ser sábio agora de manhã não me garante que às 18 horas vou continuar a ser sábio. A sabedoria é uma escolha de cada momento. Alguém está a perceber o que estou a dizer? Então alguns em algum momento levantaram uma história de que assim, és sábio, nunca mais vai deixar de ser sábio. Estás salvo, nunca mais vai deixar de ser salvo. Não estamos a perceber que Deus está a apagar o nome das pessoas do livro da vida todos os dias. Não é essa história. Mas ao mesmo tempo, não vamos ir para a eternidade se não tivermos um posicionamento constante até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo, receberá a coroa da vida. Então nós precisamos seguir num posicionamento que busca a sabedoria. A pior coisa que nos pode acontecer é dizer assim, cheguei lá. E eu vejo muito isso, é lamentável. Há alguns que levantam e dizem, já tenho 20 anos de experiência nisso, o que é que tu podes me ensinar? Fui participar de uma reunião e fui colocado como coordenador do projeto. Então cheguei na reunião, o ano passado, cheguei na reunião, encontrei pessoas que eram muito mais velhas do que eu. E um deles olhou assim para mim e disse, eu tenho 20 anos a fazer isso, o que é que tu podes me ensinar a respeito disso? É difícil, porque ele mesmo estava desorientado e era a pessoa que mais precisava de orientação. Então, nós temos que perceber que o fato de termos sido sábios num momento não nos garante sermos sábios sempre. Todos os dias o sacerdote tinha que entrar naquele lugar, retirar as cinzas, reacender a chama, porque a chama não poderia se apagar no altar. Todos os dias há uma porção da parte de Deus de sabedoria para nós. Ninguém bate no peito, irmãos. Fizeste ontem, hoje pode não dar certo. Muitos dos nossos irmãos na Bíblia bateram no peito. Sansão bateu no peito, ele disse, essa força não vai sair. Começou a fazer coisas erradas, achou que uma vez salvo era para sempre. Salvo, a força foi embora, porque ele quebrou princípios. Alguém está a perceber o que estou a dizer?
Nós vamos para o Novo Testamento, vamos encontrar vários irmãos. Faltaria-nos tempo para discorrer isso como deve ser. Mas o que posso dizer aos irmãos com muita certeza, é agora que temos que ser sábios. E daqui a 5 minutos temos que procurar ser sábios de novo. Com o coração aberto e humilde. Porque o fato de ter dado certo lá não quer dizer que vai dar certo de novo. Eu tenho que abrir espaço para o novo que Deus está a fazer. O apóstolo Pedro teve muita dificuldade. E foi confrontado pelos outros e disseram, olha, não é mais isso, Pedro. O mover agora é esse. Os gentios estão cheios do Espírito Santo, estão a falar em outras línguas. Deixa as pessoas se moverem, porque aquele é um movimento de Deus. E ele estava a reter o movimento. E ele depois percebeu que tinha que soltar, porque não fazia sentido. Quando ele foi lá ver os testemunhos e as curas e o que estava acontecendo, ele disse, não, realmente, esses irmãos são de Deus. Não vale a pena bloquear. O fato de não ter sido assim no passado, não quer dizer que não vai ser assim hoje. Então a maturidade espiritual vai nos fazer estarmos sempre com o coração humilde, pronto, disponível e até ávido de ouvir o outro. Dizer assim, epá, deixem de ouvir o Soares. Acho que ele tem alguma coisa a dizer. Eu acho que ele tem. E no extremo da maturidade espiritual, nós até entregamos, dizemos assim, epá, tem alguém disponível? Tem. É você, então vai, porque Deus vai te usar. Nós antigamente brincávamos, né? Mas é verdade. Quando Jonas foi atirado do barco, havia uma confusão no barco. Os irmãos já leram bem a discussão entre eles que havia no barco. Eles discutiram, né? Mas o certo é que no meio da discussão, eles entenderam que era o Jonas, mas não havia muita certeza. Não havia tanta certeza. Só que, olharam e disseram, quem é? É esse. Esse, vamos lá tirar. Atiraram o Jonas do barco. Só que nós brincamos, e é verdade, os que atiraram o Jonas do barco, eles tinham fé que Jonas também ia viver. E talvez eles foram mesmo só maus. Pronto. Mas eles sabiam, há um peixe aí para pegar esse Jonas. Deus vai cuidar dele. Esse é um problema entre ele e Deus. Vai, ok? Deixa ir. Nós, por imaturidade espiritual, às vezes seguramos as pessoas, as circunstâncias, as situações. Já tens que sair desse lugar, nunca mais sai. Atira só o Jonas. Deus vai mandar lá um peixe. Vai lhe segurar. Deixa esse senhor ir, ok? Alguém está a perceber o que estou a dizer? Há pessoas a insistirem em certos trabalhos, está a insistir, porque não, às vezes 80-20, irmãos, há coisas que não dá, desenquadra, tira mesmo, faz uma outra coisa. Deus, nós temos, a maturidade espiritual nos permite nos movermos. Os monumentos, eles bloqueiam o mover do Espírito, bloqueiam os tempos e as gerações. Então, o que estavam a fazer na Torre de Babel? Um monumento. E mandaram cair. Por que não se constroem estátuas? Eles evitam esse problema das estátuas, porque ficamos sempre a pensar no passado, mas o mover de Deus é progressivo. O que era ontem não é hoje e graças a Deus não será amanhã. Amanhã nós vamos ver novas coisas, novo mover, mais intenso, mais forte, mais poderoso. Alguém pode dizer amém? A glória da segunda casa é maior do que a da primeira. A evolução do mover de Deus é sempre para frente. Agora, se nós tentarmos bloquear o que Deus quer fazer, porque queremos ficar presos nas nossas tradições, não vamos para frente. Mas eu creio que hoje é um dia diferente. Creio que hoje é um dia que vamos sair daqui maduros espiritualmente. Posso ouvir um amém? Creio que hoje é um dia que nós vamos sair daqui com a nossa mente aberta, a dizer assim, Senhor Deus, eu não sei como conduzir a minha vida financeira, porque até agora me comportei de uma forma, e talvez tenha me comportado como menino, mas eu quero me comportar como um homem. Eu quero ir para a maturidade. Talvez eu vou olhar para a minha vida ministerial, vou dizer assim, não abro célula, não faço um grupo, não consigo abrir a minha live para fazer uma oração. A minha vida espiritual se calhar está como a de um menino. O irmão que se converteu hoje e eu estamos iguais. Mas não é suposto, porque há maturidade espiritual que é requerida dos irmãos. Alguém está a perceber o que estou a dizer?
Então, há alguém que se converteu hoje e não pode fazer atividades. Mas você que já está aqui há 5, 10 anos também não está a fazer atividades. Não é esperado isso, irmão. É esperado um posicionamento ativo da tua parte. E Deus chama para liderança, Deus chama para participação, Deus chama para contribuição. Talvez eu não tenha uma participação efetiva, mas eu sou aquele que diz assim, eu tenho maturidade espiritual suficiente para me dedicar na minha empresa, mas saber, há um pastor lá no Camisum que precisa de receber recursos, há alguém, e nós estamos conectados, não vou subir no altar para pregar com o pastor Fernando, mas eu tenho uma parte aqui para contribuir, para estar, para participar. Em todos os sentidos, é Deus quem nos orienta na maturidade espiritual. Então, a maturidade espiritual, ela virá com a sabedoria que é a orientação divina. Deus é quem vai nos amadurecer. Não são as pessoas nem as experiências. É Deus quem vai usar pessoas para nos amadurecer e experiências para nos amadurecer. Mas é Deus quem amadurece. Porque há pessoas que passaram pelas experiências e como Deus não estava presente, ela está mais amargurada do que estava antes da experiência. Alguém está a perceber? E está pior, ficou mais imatura. Aí você diz assim, eu sou experiente. Aí vai conversar com a pessoa, ela tem 6 casamentos, partiu para o 7º casamento e está a discutir que tem maturidade. Mas estou a lhe dizer, você é imaturo. Porque do ponto de vista espiritual, não tens força para perdoar. Porque cada vez que um cônjuge falha, tu sais do casamento e constituis um outro. Mas isso não é um problema de inteligência emocional. É imaturidade espiritual. Porque a tua força de ação não está vindo de Deus. Porque se tivesse sabedoria, teria perdoado e consertado e feito o casamento 10, 15 anos. Alguém está a perceber? Então a falta de maturidade espiritual é que está a levar a muitos problemas. Mas hoje é o dia de ganharmos essa maturidade na presença de Deus. Fica de pé nessa manhã. Nós vamos orar.